Cruz Maltinos e Cruz Maltinos do nosso Brasil, você está no canal Voz do Vasco, me chamo Diego Costa e quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza, rapaziada? Peço para vocês aí se inscrever no canal, deixar aquele joinha que ajuda a gente bastante, para poder recomendar para as outras pessoas também e vambora as notícias que é o que nos interessa, beleza, rapaziada? Vamos lá. Amanhã tem jogo contra o São Paulo e o Vasco soltou a lista ali dos relacionados para esse jogo de amanhã contra o São Paulo lá no Morumbi. E o Vasco vai com o elenco seguinte: Alex Teixeira, Barros, Capasso, Carabarral, Eric Barcos, Figueiredo, Gabriel Peck, Galaza, Raus, Jair e Ivan, Léo Jardim, Orediano, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Miranda, Paulo Henrique, Paulo Vitor, Pedro Raul, Puma Rodrigues, Robson Rodrigo e Juan Cruz. Essa é a rapaziada que viajou para São Paulo hoje, que vai estar jogando contra o São Paulo amanhã no Morumbi às 18h30. E esse jogo vai ser exclusivo, né, da Premier, né? E também nos áudios ali da Vasco TV e nas rádios, beleza? Passando um pouquinho do retrospecto aqui de Vasco em São Paulo, foram 125 jogos na história do confronto. O Vasco venceu 44, teve 36 empates e o São Paulo ganhou 45, ou seja, a gente tem um equilíbrio muito grande aí nesse duelo. Tomara que o Vasco consiga empatar amanhã esse duelo contra o São Paulo, né? Para poder igualar o número de vitórias ali. Gols a favor do Vasco. O Vasco fez 173 e o São Paulo 198. O Vasco tomou mais gols do São Paulo, né? Apesar desse equilíbrio, né? O Vasco tomou mais gols do São Paulo do que fez, né? E aproveitamento do Vasco de 45% e o São Paulo 46%, né? Com isso o Vasco vai para São Paulo amanhã para poder conseguir de alguma forma essa vitória amanhã, que vai ser bem importante para a gente amanhã contra o São Paulo, beleza? Falando agora de transferência do Vasco, já rolou alguns rumores, mas no final do vídeo eu volto com os nomes que acabou tendo alguns rumores no Vasco, mas hoje eu vou falar para vocês como o Vasco está se preparando para essa janela de transferência, né? Devem chegar ali mais ou menos mais um jogador, um volante, um meia de criação e um atacante de lado. Isso é o que está se falando, isso é o que se ventila muito no Vasco lá hoje em dia. Hoje soltou alguns nomes aí do Ramos Rodrigues, até vou falar dele no final, né? Mas esses reforços que estão para vir são reforços que venham para ser titular, para ter essa bagagem, para conseguir colocar o Vasco para andar, né? É o que a gente precisa aí nesse momento, né? E o Vasco tá com esse dinheiro para poder investir, segurou um pouco dessa grana já na primeira janela, trouxe alguns atletas como Carabarral, Juan Cruz e Matheus, o Cocão, né? Trouxe eles ali com um custo um pouco baixo para que não gastasse, para segurasse essa grana para a segunda janela. Lembrando que o segundo aporte de 120 milhões da 777 Partners vai entrar em setembro, e com isso o Vasco vem analisando o mercado, tentando jogadores um pouco mais que esteja em final de contrato, que esteja vendo ali como que ele possa vir com um custo um pouco mais baixo. Então o Vasco vem monitorando o mercado nesse sentido, o Vasco vem fazendo esse tipo de monitoramento no mercado, tentando essas peças que estão em fim de contrato, né? Já que eu vou falar no final do vídeo, né? E com isso, né? Só por conta do aporte de 120 milhões que só chega em setembro, né? Então o Vasco vai tentar ali fazer uma negociação com essa galera, provavelmente já contando com esse aporte financeiro de setembro que vai estar chegando no Vasco, né? E o Vasco já tem essa grana para poder investir, né? Tá só segurando o tempo ali para poder fazer. Algumas negociações em andamento, né? Vou falar no final do vídeo,
né? Mas a 777 já, com esse monitoramento, já tem negociações avançadas, algumas conversas um pouco mais avançadas e outras conversas um pouco travadas, por conta dessas questões mais burocráticas, né? Deve sair alguns jogadores, né, nesse prazo, né? O elenco profissional do Vasco hoje, né, o Andrei é um que já vai estar saindo, né? Tem outros jogadores que estão ali na mira de outros clubes, mas o Andrei é o mais correto ali, mais certo que vai sair, porque precisa voltar para o clube dele, né? E ele deve estar aí já, quando voltar, deve fazer mais 2 jogos pelo Vasco e depois retornar lá para Inglaterra, para o Chelsea. Beleza? Como que está a situação do Vasco hoje, situação financeira do Vasco hoje? Né, saiu alguns rumores que o Vasco atrasou salário, não sei o que, tal. Enfim, o Vasco tem essa grana em mãos. A galera que não recebeu direito de imagem, essas coisas, que o Vasco estava esperando esses jogadores abrir as contas separadas ali para poder depositar essa grana, né? Mas como que funciona hoje o direito o fluxo de caixa do Vasco hoje, né? É despesa e receita, tá saindo muito, tá saindo muito dinheiro e tá entrando pouco. O Vasco já tentou fazer alguns acordos ali com patrocinadores, com aumento de ingressos, as coisas, só que ainda tá tentando equilibrar, por isso é normal ter essa constância de atraso, mas isso não quer dizer que o Vasco não vai pagar, o Vasco está pagando em dia ali, mas com isso, né, atrapalha o nosso fluxo de caixa. Esse giro de grana ali acaba atrapalhando um pouco, né? Os aportes, como eu disse, vai chegar em setembro, né? Esse dinheiro aí vai chegar a 120 milhões em setembro. O Vasco está contando com essa grana para poder investir um pouco mais. As parcelas dos jogadores que estavam em atraso, como o Léo Jardim, né? O Léo Jardim não estava em atraso, né? O Léo e o Piton, né? Mas jogadores parcelados como Léo Jardim, Léo, Lucas Piton, Puma Rodrigues, Capasso, essa galera aí tá em dia, né? O Vasco já depositou essa grana, já tá tudo ok, tá rolando essa grana aí, né? E o Vasco optou por isso para justamente ter esse fluxo de caixa e conseguir honrar com seus compromissos em dia, né? Fechando aqui as dívidas do Vasco, né? Que o Vasco vem costurando no mercado, paga em dia, mas tenta renegociar ali durante esse tempo todo. Por que isso acontece? Para que o Vasco consiga ter um pouco mais de respiro, né? Não é porque deixa de pagar porque não quer, não. Tem esse dinheiro em caixa, mas pagou 2, 3 prestações, chama o credor, vai lá, negocia de novo e assim sucessivamente, para que o Vasco tenha fôlego para poder correr atrás de outras fontes de renda aí para o Vasco, né? E agora, essas duas peças aqui que eu falei para vocês, que eu ia trazer para vocês, um é o Ramos Rodrigues, como eu já tinha falado, e o outro trata-se de um meia argentino, né, o Manuel Lanzini, foi muito ventilado no Vasco. As negociações estão paradas porque ele está machucado, mas ele está em final de contrato lá na Inglaterra, lá na Premier League, no West Ham. Então, ele está em negociação com o Vasco, porém essa negociação está parada no momento, né? O Vasco só tem a concorrência do River Plate ali por enquanto, mas a 777, já com o Paulo Brax lá na Europa, a última vez que ele foi para poder monitorar a situação do jogador. Já o Ramos Rodrigues, o jornal colombiano Gol soltou uma bomba hoje à tarde dizendo que o Ramos Rodrigues está aí prestes a receber uma proposta do Vasco, caso ele não tenha mercado na Europa. Eu particularmente acho difícil ele não ter mercado na Europa, mas o Vasco não descarta investir mais forte em jogador para tentar trazer ele, né? Um jogador caro, mas que vai impactar muito e vai dar um retorno muito grande para o Vasco, e acredito eu que ele ali no time do Vasco ia ser uma luva, né? Acredito que vai, se ele não conseguir esse mercado, que eu acho difícil, mas se ele não conseguir esse mercado, o Vasco vai atrás de jogador e tentar fechar. São essas duas peças que o Vasco está atrás. O Lanzini, caso não dê certo, o Ramos Rodrigues, o Lanzini é a nossa segunda opção e pode ser que dê certo e chega no Vasco aí já nessa temporada. Beleza, rapaziada? Peço para vocês deixar o likezão que ajuda a gente bastante, se inscreva no canal e mais tarde não, amanhã eu tô de volta com mais notícias. Valeu!